Olá, profissionais que trabalham com Excel. Muito bem-vindos ao canal da MPR Informática e nesse quarto vídeo do mini curso de análise de dados, nós vamos explicar uma das principais funções de dispersão do Excel, que é o desvio padrão. Nos vídeos anteriores, nós vimos as medidas de tendência central como a média aritmética. A média nem sempre é um parâmetro suficiente na análise de dados que fazemos. Imagine uma situação em que João e Maria vão ao restaurante e pedem um frango. Enquanto a Maria pede licença para ir ao banheiro, o frango chega e João, com muita fome, come o frango todo e Maria fica com fome, sem comer nada. Se fizermos a média aritmética, um frango dividido em duas pessoas dá meio, ou seja, na média, cada um comeu meio frango. Porém, João ficou satisfeito e a Maria continua com fome. Poderia ter acontecido de cada um comer um pouco mais que o outro, ou comer metade, ou seja, há várias proporções possíveis. São situações como essas que exigem o cálculo das medidas de dispersão, como o desvio padrão. Antes de continuar, peço que você se inscreva no nosso canal e clique no sininho de notificações, porque dessa forma você será avisado quando novos vídeos que te ajudam a usar o Excel forem lançados. O desvio padrão dá uma medida de quão distante os elementos estão da média. Retomando a história do frango dividido entre duas pessoas, há várias situações que a média é o meio, porém algumas divisões são mais equalitárias que outras. Por exemplo, se João comer todo o frango e Maria ficar sem comer nada, a média, vamos fazer aqui no Excel, é meio. 1 mais 0 dividido por 2 é meio. Se João comeu 80% do frango e Maria comeu 20% do frango, a média também vai ser meio. Para todas essas proporções, a média sempre é meio, porém, as divisões são totalmente diferentes. Uma ideia inicial para medir a dispersão é calcular a distância de cada valor até a média. Então aqui pelo diagrama existe uma média, um ponto central, e dois elementos, e nós vamos calcular essas distâncias. Quanto mais distante, maior a dispersão. Aqui no caso em verde, os pontos estão mais distantes, então a dispersão é maior. Vamos calcular a distância do João para esse caso. Então a distância nesse caso é 1, menos a média que é meio, então a distância deu meio. No caso da Maria, é 0, menos a média que é meio, deu menos meio de distância. Aqui para baixo a mesma coisa, 0,8. Menos a média que é meio, deu 0,3, está mais próximo. E aqui a distância da Maria, 0,2, menos 0,5 que é a média, deu 0,3 negativo, que também está mais próximo, seria esses casos mais centrais, e a primeira linha seria o caso mais afastado. Vamos copiar até a última célula. E se nós somarmos essas distâncias, vamos ver o resultado. Então, igual, essa distância mais essa, deu 0. Em todos os casos, se nós somarmos as distâncias até a média, a soma vai ser sempre 0. Poderia ter 2 elementos, poderia ter 100 elementos, poderia ter 1000 elementos. A soma das diferenças até a média sempre vai dar 0. Para evitar esse problema, os matemáticos pensaram em elevar essa diferença ao quadrado. Assim, não teremos valores negativos. Ao somar essas diferenças, conseguimos valores que expressam a real dispersão. Então aqui, por exemplo, a distância foi elevada ao quadrado, e para Maria também a distância foi elevada ao quadrado, sempre com valores positivos. E quando nós somamos, eles não se anulam. O que é mais legal nesse cálculo é o seguinte. Nesse primeiro caso, em que João comeu todo o frango e Maria ficou sem nada, a diferença, a soma da diferença deu meio. É o maior número, ou seja, a maior dispersão. Nesse caso, em que a proporção está mais próxima, 0,6 e 0,4, cada um comeu uma parte mais ou menos parecida, João comeu 60%, Maria comeu 40%. A dispersão está menor, está quase zero. Na situação em que os dois comem metade, a dispersão é zero. Então, esse valor, que é a soma das diferenças, agora começa a fazer sentido. O desvio padrão tem essa ideia de somar os quadrados das diferenças de cada elemento até a média. Além disso, como pode haver vários elementos, é feito um cálculo semelhante a uma média aritmética. Então são calculadas as diferenças de cada elemento até a média. Esse x com essa barrinha em cima é a média. Essas diferenças são elevadas ao quadrado e mais ou menos se calcula uma média, divide pelo número de elementos. Por último, é extraída uma raiz quadrada, por quê? Para eliminar o efeito do quadrado que nós aplicamos inicialmente. Essa é a fórmula do desvio padrão.
o mais interessante é que nós não precisaremos fazer essa fórmula. O Excel já tem essa fórmula pronta. Essa fórmula é chamada desvio padrão da população. O termo população é usado quando são levados em conta todos os elementos. Por exemplo, ao se calcular a média de uma nota dos alunos de uma classe, leva-se em consideração as notas de todos os alunos, ou seja, a população. No Excel, a função para calcular o desvio padrão da população é desv.pad. Vamos calcular aqui na coluna D, igual. Esse último P é o cálculo do desvio padrão para a população. Vamos selecionar os elementos, fecha parênteses, Enter. Então aqui o desvio padrão deu meio. E para os outros casos, os valores respectivos. Perceba que com a maior diferença, o desvio padrão é meio. Quando as proporções são iguais, o desvio padrão é zero. Vamos aplicar o desvio padrão em outro exemplo. Uma escola fez uma pesquisa e coletou a idade de seus alunos. Aqui estão as idades, nessa tabela aqui. Vamos calcular a média e o desvio padrão dessas idades. Então a média aqui vai ser igual, média aritmética, né? E vamos selecionar os elementos. Fecha parêntese, Enter. Então a média deu 25,43. E o desvio padrão para essa população, igual desv.pad.p. Desses elementos, fecha parênteses, Enter, é 8,46. Então esse é o desvio padrão da população, desvio padrão populacional. Algumas vezes não é possível ou viável fazer uma análise de toda a população. Nesses casos, usa-se uma amostra, isto é, parte da população. Por exemplo, para fazer um exame de sangue, é retirada uma amostra e não todo o sangue do paciente. Pesquisas eleitorais são feitas com amostras da população. Intuitivamente, sabemos que uma amostra não tem a mesma precisão da população toda. Quanto menor a amostra, mais imprecisa, quanto maior a amostra, melhor. Então, para calcular o desvio padrão de uma amostra, os matemáticos fizeram de uma forma diferente. Eles usaram um artifício bastante simples e engenhoso. Aqui nessa fórmula do cálculo do desvio padrão da amostra, eles, em vez de dividirem por n, dividiram por n-1. A diferença é esse menos 1 no denominador. Então, nesse caso, como o denominador é menor, o resultado final é maior. Por exemplo, se você aqui em cima do denominador tem 60 e dividir por 6, vai dar 10. Se você pegar os mesmos 60 e dividir por 6 menos 1, ou seja, 5, vai dar 12. Então, com denominador menor, o desvio padrão vai ser maior. E isso é importante porque se nós pegarmos menos elementos, nós precisamos aumentar um pouquinho a tolerância, ou seja, aumentar um pouco mais o desvio padrão. Então aqui nós temos o mesmo exemplo da planilha anterior, a média, o desvio padrão populacional, e agora nós vamos calcular o desvio padrão da amostra. No Excel é igual a desv.pad.a, A de amostra, P de população, A de amostra. E vamos indicar parte dos elementos. Vamos pegar, por exemplo, essas 3 primeiras colunas e essas 2 nós não vamos pegar. Fecha parêntese, Enter. Nesse caso, o desvio padrão deu um pouquinho maior que o desvio padrão populacional e nesse caso está correto. Como a gente não tem muita certeza, o desvio padrão pode ser um pouquinho maior. E você, já usou a função desvio padrão no Excel? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Se você está interessado em aprender mais sobre Excel para turbinar sua carreira profissional, entre no site que está na descrição desse vídeo e agende uma aula experimental gratuita. Não custa nada. Se você gostar, pode optar por se matricular nos nossos cursos. Caso não possa fazer por algum motivo, pelo menos terá aprendido algum assunto novo. Gostou desse vídeo? Então clique no botão de curtir e compartilhe esse vídeo com um amigo, porque assim você vai estar nos ajudando a melhorar o nosso canal. Até o próximo vídeo.